Arthur, eu te estava a pedir, Uhum. escutando essa questão, por exemplo, dos atrasos de pagamento e o Elcio esclarece que não é constante. Um angolano que está em Angola, ouvindo esse testemunho do Elcio, como poderia reagir com a realidade que existe em Angola? Olha, Álvaro, esta sua pergunta é bastante pertinente porque é uma realidade, é uma, é uma constância em Angola. Mas eu, antes de fazer esse comentário, gostaria de voltar tanto quando o Elcio faz a afirmação de que o João Lourenço teria mandado despedir o jornalista que fez aquela pergunta. E daí que eu digo que eu não diria o João Lourenço mandou despedir. O que é que acontece? Há o problema do bajulismo acrescentado. O que é que acontece? Acredito que depois daquela pergunta, o responsável daquele, ou melhor, o responsável de direção ou o responsável de imprensa acreditou que, tomando aquela atitude, estaria a agradar a pessoa do presidente. E eu quero com isso lembrar também que nós tivemos um evento com o nosso mano J Privado, que acabou tendo um atrito ali com o chefe da segurança do PR. Não podemos dizer que o PR mandou bater, por exemplo, ou agredir o J Privado, mas houve um excesso de bajulismo naquela pessoa que resolveu agir para demonstrar, digamos, prontidão aos seus chefes. Então, muitas das coisas passam por perto, deixando uma mancha àquele que dirige, quando, na verdade, é o excesso de bajulismo pelas pessoas que querem agradar. Tá? O que não quer dizer que isto é um mar de rosas, atenção. O que quer dizer que não é um mar de rosas, porque isso depois levanta uma série de questões. Por que é que as pessoas querem agradar? Não é? Porque se eu, agradando ou não o chefe, desde que eu faço o meu trabalho bem, sou bem remunerado, não é? Eu não preciso exercer estas práticas para ser compensado. Daí mostra bem o fato de que, quando um país não tem justiça social, as pessoas fazem qualquer coisa para agradar o chefe, porque é para ir buscar vantagens. Essa é que é a questão. Portanto, isso, na verdade, enquadra-se dentro daquele processo de países cuja a qualidade de justiça social não se agrega a todos os setores. Então, tu precisas o tempo todo estar a agradar e, muitas das vezes, a forma como queres agradar, acabas criando um problema maior ao responsável direto. Portanto, eu fiz esse apanhado só para termos, às vezes, noção quando dizemos assim, o fulano mandou. Não. Temos que ter atenção nesses fatores. Existe o bajulismo acrescentado que leva a que determinados funcionários façam algo para agradar o chefe, não que o chefe o tenha pedido. E claro, o chefe, em alguns casos, não é, agrada-se para aquele gesto, mas quando há aquela repercussão das pessoas, ele acaba percebendo que houve ali um excesso e, em alguns casos, até temos tido resposta. E se não estou em erro, no caso aqui do nosso mano, o J Privado, percebemos que, de facto, houve ali o afastamento devido ao excesso. Portanto, só por aí já conseguimos perceber que nem sempre é a pessoa de direito que faz com que as coisas aconteçam, mas o excesso dos bajuladores. Essa é que é uma questão importante a reter. Agora, exato. Mas o discurso do próprio presidente da República faz com que esse bajulismo aconteça dia após dia. Sim, é verdade. Nós temos que fazer leitura também dos discursos para perceber, de facto, a orientação das pessoas, né? E é daí que eu digo, quando as pessoas conseguem, com o seu salário, organizar-se, elas não têm por que bajular, não é? A questão dos salários míseros são exatamente uma ferramenta para amarrar as pessoas para o bajulismo. Portanto, daí nós termos de facto, vamos ter que falar um pouco mais sobre essa questão da remuneração, porque é uma questão muito delicada. Por exemplo, eu vou aproveitar nisso para tocar na questão
da corrupção, quando se fala, por exemplo, no combate à corrupção, o que é que origina realmente a corrupção? O que é que seria, na minha ótica, um combate à corrupção? O combate à corrupção, na minha ótica, seriam resolver aqueles problemas básicos que fariam com que eu não tenha que pedir favor a outrem, não é? Para adquirir algo que é meu por direito. Imagina, nós nessa altura estamos com sérios problemas com os passaportes. Isso alicia a bajulação, ou melhor, alicia a corrupção. Porque se eu puder ir tratar um passaporte, passados 2, 3 dias, ter o passaporte na mão, eu não tenho por que aceitar a conversa de um chantagista que me vai pedir, por exemplo, um resgate de corrupção. Mas como há essa falha administrativa, não é? Eu sou obrigado a apelar à corrupção, não é? Para resolver este facto. Portanto, a falta de exercícios de trabalhos, ou melhor, de organizações de serviços públicos acabam promovendo a corrupção. Imagina, boa parte dos angolanos têm, por exemplo, os filhos nos colégios privados. A pergunta é, eu quero ter o meu filho em um colégio privado? Não, não quero. Mas como o Estado não provê um direito, que é do cidadão, de ter a escola no ensino público com dignidade, eu sou obrigado, não é? Obrigado a procurar colégios privados e depois fazer um exercício e tanto para poder pagar. Porque se nós olhar para aquilo que é o salário mínimo nacional, até vai se perguntar como é que o indivíduo que ganhava até então 35 mil, agora é que se ajustou mais ou menos por 70 mil kwanzas, como é que o indivíduo paga um colégio, por exemplo, eu particularmente pago o colégio do meu filho, dos meus filhos, 52 mil kwanzas. São 3. Passa o salário mínimo quantas vezes? Agora, quando nós dizemos assim, não, tu tens que desenrascar para pagar. Alto lá. O que é desenrascar? Desenrascar é exatamente a promoção da corrupção. Da corrupção. Olha, falaste uma coisa que é muito interessante que eu ouvi. Eu não sei se o J Privado queria rebater algo que estava a dizer o Arthur, porque eu quis avançar com um outro tema. Tu querias dizer alguma coisa, J? Mas pode depois também me dar só 1 minuto, 1 segundo, que é para poder... Ok, J Privado, tens 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto para responder ao Arthur, depois passamos para o Elcio e depois eu faço a pergunta ao Gica. Sim, vamos lá. Até não é basicamente rebater, é acrescentar um pouquinho. O nosso país só acontece essas coisas porque o nosso país não é independente. O nosso país não é independente. É por isso que se fala tanto das autarquias. Eu até sou mais radical nisso. Eu não sou a favor a nada público. Podem discordar com isso. Por quê? Porque é nas situações públicas onde mais se rouba dinheiro. Nas instituições públicas onde mais se rouba dinheiro, onde é mais lá a corrupção. Eu sou de opinião que o governo em si tem que criar, como é que fala? Fazer discursos para trazer empresas privadas para o país. O governo queria um mecanismo para que o cidadão fosse atrás resolver seus próprios problemas. Mas isso será impossível, por quê? Porque o MPLA, tocando naquele assunto de bajulação, o MPLA gosta quando o Mano Arthur, o Mano Eric, o Mano Álvaro Mendes, o Gica Tetemba, J Privado vai atrás dele, tio, por favor, me dá seu emprego. Eles amam isso. Por que eu falo isso? Eu já passei isso. O meu tio, eu tenho um tio meu, né, que é do MPLA, tá entendendo? Único da família que tem dinheiro assim, entre outros. Tipo, ele poderia muito bem falar assim, vou formar meu sobrinho, entre outros, blá, blá, blá. Mas não. O que ele faz? Gosta quando os sobrinhos vão lá, se arrastar. Quero ser o único da família. Então, isto é uma cultura. A bajulação tornou-se uma cultura em Angola. É cultura. Sobre o jornalista, eu até tenho pena do jornalista que se matou a trabalhar e ainda ganhava 25 mil kwanza, que, né, depois veio a público isso e ele ganhava 25 mil kwanza. É o que você disse. Há excesso de bajulação, mas esse excesso de bajulação só existe porque o presidente da República permite, e nos círculos privados a conversa é o seguinte: vamos defender o presidente da República até os dentes. Eu já tive jovem da minha idade que chegou até mim e falou isso. Não admito que ninguém, a dito de imprensa aqui no Brasil, da embaixada,
Não admito que ninguém venha, fala. O presidente da República está errado. Aquilo é quê? É porque o próprio presidente da República incentiva os seus subordinados a fazerem isso. Ele soube da situação do jornalista, ele poderia muito bem vir a público e falar assim, não, oh, vai, já que você saiu daí da Rádio X tal, vai agora trabalhar na TPA. Não fez. Por que ele ficou calado? Para passar lição, que quem falar, quem fazer pergunta daquele gênero, tá mal. Tá mal, ok. Mano falou até mais do que 1 minuto. Elcio, 1 minuto, por favor. Manuel, vou começar a dar nomes nas coisas, né? Meter aqui os pontos nos is. Sim. Angola é governado por uma quadrilha, né? Mas isso não é de agora, isso já é de muito tempo. Mesmo o Neto que chamam de herói, quem pegar a história e ler e buscar fita por fita, vai perceber que o Neto é um mafioso, né? E não teve palavra. Além de mafioso, não teve palavra. Vamos falar do João Lourenço. O João Lourenço, ele é uma pessoa cheia de ego. Então, se tem alguém a bajular para lhe agradar, aquilo alimenta o ego dele. Uma pessoa fria, né? Eu ouvi o Mano Arthur a falar e eu, às vezes, tento sempre ser o mais calmo possível para evitar não parecer que sou muito radical, mas não. Chega um ponto que temos mesmo que falar. Angola, o governo angolano é o fim da picada. Nem o governo do Vietnã, ou da Eritreia, ou do Camboja trabalha como o MPLA. O MPLA está a somalhar Angola. Nós estamos mal. E temos que entender isso. Eles não conseguem governar um país rico. Então, quando o Mano Arthur diz que não paga o colégio de 50, nem devia estar a pagar, porque nós somos um país rico. Olha, e o Mano Arthur tem sorte que tem matabicho, almoço e jantar, porque os outros irmãos como nós hoje não comeram. Isso é que me põe frustrado. Quando a gente começa a dizer que não, o senhor João Lourenço, às vezes não é ele, tem que se pedir contas a alguém. Então pede-se ao líder. Ele não tem capacidade de governar Angola, ele sai do poder, que governa outra pessoa. E o MPLA também já está lá há muito tempo, né? Verdade seja dita, de 1975. Então, até quando? Vamos ter que só olhar o MPLA a girar. São agressivos, não podem ouvir crítica. Eu tenho cheio de familiares no MPLA. Eu até estou tão orgulhoso que eu tenho um tio que é irmão do meu pai, de pai e mãe, que participou nas manifestações aí em Londres, apareceu no vídeo, eu fiquei muito alegre. Eu lhe perguntei, ele disse que não, mas é meu tio, irmão do meu pai, de pai e mãe, eu conheço o homem. Então, é ele mesmo. Estou muito grato, espero que mais angolanos façam isso, porque nós temos que dar exemplo ao MPLA de que a nossa geração não vai aceitar, porque a outra geração passada, né, aceitou. Eles aceitaram aqueles combinos, aqueles Egino Carneiro, que todos fizeram aqueles acordos. São eles que fizeram aqueles acordos. Angola está assim. Não vale a pena a gente se enganar. A Angola não está assim por causa dos jovens, não. A Angola está assim porque senhores, na altura de tomar melhores decisões do país, não tomaram e deixaram a Angola ter esse rumo. Agora que estamos a falar, somos frustrados, não temos juízo. Não é bem assim. Aqui não está a se lidar com pessoas frustradas. Okay. Nós sabemos muito bem o que a gente quer. E a primeira coisa que a gente quer é o MPLA fora. É o MPLA fora. O MPLA tem que sair, é uma quadrilha. E eu concordo com o J Privado. O Lula também é outro, é um esquerdista, é comunista. Ninguém. Por que as pessoas não imigram para Cuba? Se o socialismo é tão bom, por que não imigram para Cuba? E nós temos que entender que o BNDES e a Odebrecht foram verdadeiras quadrilhas que entraram em Angola. Então, é muito complicado, meu irmão. Hoje Angola paga uma dívida de 2 bilhões de reais que ninguém sabe onde foi o dinheiro, mas José Eduardo Santos sabe onde foi esse dinheiro. Ok. Olha,